Acho que o pessoal também já me conhece, né? Sou Thiago Bruxovich Fonseca, eu sou mestrando aqui do PPGG e sob orientação do professor Marcelo Lopes, também pesquisador do NUPED, Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Socioespacial. E essa minha apresentação, né, ela é basicamente uma tentativa de aproximação entre a perspectiva teórica da justiça ambiental e o meu objeto de estudo da minha dissertação, que são as comunidades localizadas na zona de acontecimento do Parque Nacional da Tijuca. E, então, assim, essa apresentação consiste numa sistematização de alguns questionamentos que eu tive durante esses anos que eu tenho pesquisado esse objeto, né? E a reflexão mais sistemática sobre uma coisa que eu tinha pensado muito, que eu já tinha pensado há algum tempo, que é a possibilidade de encarar essa luta pela permanência que os moradores tiveram que ter como uma luta por justiça ambiental, né? Então, assim, eu acho que trazer isso nesse momento no qual a gente se propôs a falar justamente sobre esse tema da injustiça ambiental foi uma escolha de falar que eu achei pertinente para o momento de agora, né? Enfim, a minha apresentação vai ser estruturada basicamente no caminho pelo qual eu percorri para trazer essa argumentação, que é partir do conceito de justiça ambiental, trazer um pouco do histórico do movimento por justiça ambiental, uma revisão bibliográfica sistemática que eu fiz em uma parte das referências relativas ao tema, e por fim trazer um pouco da discussão do meu estudo de caso para poder arrematar com a argumentação das considerações finais, né? Enfim, o conceito, eu trouxe dois conceitos de dois pesquisadores brasileiros, né, que é o Henri Axelrad e Herculano, que é, bom, para designar o fenômeno da imposição desproporcional dos riscos ambientais das populações menos dotadas de recursos, e também uma nova definição da questão ambiental que incorporar suas articulações com as lutas por justiça social. Também, dentro desse conceito de Herculano, por justiça ambiental entenda-se o conjunto de princípios que asseguram que nenhum grupo de pessoas, sejam étnicos, raciais ou de classe, suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas de operações econômicas, políticas, de planos federais, estaduais, bem como resultantes da ausência ou omissão de tais políticas. Então, assim, eu acho que basicamente, como também o Marcelo já introduziu no dia de hoje e tudo mais, a perspectiva da justiça ambiental é uma perspectiva sobre a questão ambiental que elucida a não distribuição igualitária dos benefícios e dos impactos ambientais dentro da sociedade, e que as clivagens e assimetrias que existem na sociedade, de classe, raça, etnia, gênero, também impactam sobre esse acesso às benesses ambientais e o sofrimento dos danos e prejuízos ambientais através dos riscos, né? Então, assim, eu trouxe um pouquinho da introdução também da história do movimento pela justiça ambiental, que um dos marcos principais dessa perspectiva, né, foi em 1978, né, em alguns protestos numa cidade chamada Niagara Falls, nos Estados Unidos, que é uma localidade do Love Canal, que é um espaço que foi utilizado como depósito de lixo durante 3 décadas, e depois disso um bairro foi construído ali, assim, um bairro com investimento público, por exemplo, de construção de escola. Enfim, não foi uma ocupação propriamente que a gente pode dizer irregular, como acontece às vezes nos bairros pobres do Brasil. Foi uma ocupação estimulada pelo Estado. E, assim, cerca de 20 anos depois dessa ocupação ter surgido, os moradores de lá, por terem notado diversas anomalias, doenças, enfim, começaram a suspeitar de alguma coisa e se rebelaram, e ao descobrir a origem daquele terreno, se rebelaram sobre essa perspectiva, né, de buscar justiça ambiental. Eles fundaram, então, uma associação que começou a pressionar as autoridades por um reassentamento, né? Outro momento histórico bastante importante da luta, principalmente para a disseminação dessa perspectiva, foi Warren County, que é uma localidade na Carolina do Norte, também nos Estados Unidos, que é uma comunidade que 60% da população era negra, e que no qual os protestos se iniciaram a partir
de um aterro da presença de um aterro de depósito desse PCB, que é uma substância extremamente tóxica, né? E que estava se instalando ali naquela localidade. E por que isso foi muito importante para a disseminação, né? Porque nesse momento foi a articulação do movimento por justiça ambiental com um movimento que já era muito articulado a âmbito nacional nos Estados Unidos, que é o movimento dos direitos civis e o movimento negro, né? A partir da ótica do racismo ambiental, né? Então, assim, a partir disso foram realizados alguns estudos nos quais houve uma coincidência muito grande entre as comunidades étnicas não brancas e as localidades com maior sofrimento ambiental, com maior risco ambiental, principalmente de poluentes e depósitos de lixo. Outro momento bastante importante na história do movimento por justiça ambiental foi conhecido como Memorando Summers, né, que é uma grande autoridade do Banco Mundial. Fez esse memorando e que acabou vazando para a imprensa, que foi publicado do The Economist. E nesse memorando, né, ele falou algumas coisas do tipo: cá entre nós, não deveria o Banco Mundial estar incentivando mais a migração de indústrias poluentes para os países menos desenvolvidos? Ou seja, isso explicitou uma dimensão geopolítica global da injustiça ambiental, né? No sentido de que, no âmbito no qual existem países periféricos, semiperiféricos e países ditos desenvolvidos, essa distribuição dos riscos ambientais também é desigual. Então, assim, ele trouxe algumas argumentações do tipo que a preocupação com o meio ambiente seria estética, então, típica de quem já é bem de vida, e que os pobres vivem menos tempo para sofrer os efeitos da poluição, que alguns países estariam subpoluídos, e que, pela lógica econômica, as vidas nos países mais pobres valem menos. Então, seria coerente economicamente você depositar maiores riscos ambientais em países mais pobres. Aí, por fim, eu trago um pouco para a história do movimento e do estudo da justiça ambiental no Brasil, que surgiu primeiramente com uma publicação em parceria da CUT, da EBASE e do IPUR, chamada Sindicalismo e Justiça Ambiental, no ano de 2000, que culminou também no surgimento da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, num congresso realizado em Niterói em 2001, no Colóquio Internacional sobre Justiça Ambiental, Trabalho e Cidadania. Aí eles publicaram essa carta que tem alguns princípios, né, que eu não vou poder me ater muito por conta do tempo, mas que eu utilizei nessa minha pesquisa, né. Por fim, eu trouxe um pouco da minha revisão bibliográfica sistemática, que também foi uma etapa pela qual eu passei para poder trazer essa argumentação. E primeiramente, né, eu comecei a partir de uma pesquisa exploratória, na qual eu utilizei dois principais portais, que é o Google Acadêmico e os periódicos da CAPES, para ter uma dimensão do universo com o qual eu estava lidando, né, a quantidade de produção científica que estava sendo com a qual eu estava lidando ao pesquisar sobre justiça ambiental. Então eu pesquisei sobre a partir de duas ferramentas, né, que é a frase exata em qualquer lugar do artigo, né, que é justiça ambiental, não de forma separada em qualquer lugar do artigo, e no título. Devido à proporção desses... eu também fiz a pesquisa do termo em outras línguas para ter uma dimensão de como isso estava sendo produzido nos outros países, né? Fiz a pesquisa em inglês, espanhol, francês e alemão. E devido à quantidade de artigos que eu acabei encontrando, eu preferi me ater nesse momento que eu tive para fazer essa pesquisa, eu preferi me ater à frase exata no título, justiça ambiental no título do artigo, no qual eu achei 208 artigos a partir do Google Acadêmico. Então eu acabei fazendo essa pesquisa a partir de alguns critérios, como título, autor, área de atuação do primeiro autor, para entender mais ou menos como essa produção estava sendo. Desculpa, eu foquei também na produção em português, né? Eu não me ative à produção em outras línguas. E instituição de origem do primeiro autor, formato do trabalho, nome do periódico, no qual fosse trabalho em periódico, né? Ano de publicação, palavras-chave, tipo de trabalho, que daí foi uma classificação mais qualitativa que eu fiz, né, em teórico e empírico, e temas eu utilizei a classificação do Allier, que ele tem um livro chamado Ecologismo dos Pobres, no qual ele descreve os principais conflitos distributivos da luta pela justiça ambiental, né?
Então eu utilizei como base para poder ter alguns critérios para entender quais temas estavam sendo trabalhados. Aí eu tenho alguns resultados, né, que eu também, infelizmente, não vou poder me ater muito, né, por conta do tempo. E que, assim, eu trouxe aqui as principais palavras-chave, né, conflito ambiental, meio ambiente, vulnerabilidade, educação ambiental e os principais temas, né, que educação, territórios tradicionais e, incrivelmente, também a questão urbana. Bom, agora, trazendo um pouco mais para o meu estudo de caso, assim, eu vou trazer algumas coisas que foram tocadas também pela apresentação da Ana. Que, bom, primeiramente a localização, né, como a Ana já falou, efetivamente o meu trabalho foca nesses dois bairros que foram mencionados pelo Marcelo, que é o Alto da Boa Vista e o Itanhangá, que estão localizados na zona de amortecimento do Parque Nacional da Tijuca e incluem 13 dessas favelas. E que podem ser mais ou menos, quando eu falo da zona de amortecimento do Parque Nacional da Tijuca, com a qual estou trabalhando, é essa continuidade entre esses setores que são os contínuos do parque, que é efetivamente a minha área de estudo. Bom, dentre os principais conflitos pelos quais essas comunidades passaram pela sua permanência, o primeiro deles é a Aparu, que foi mencionado pela Ana também, que foi um projeto de lei. Na verdade, foi uma área de proteção ambiental que foi institucionalizada por decreto em 92, mas ela nunca foi regulamentada. Em 2003, houve uma tentativa de regulamentação, no qual o primeiro projeto, que era do César Maia, instituía essas ERAs, né, que seriam áreas nas quais as comunidades com menos de 100 casas seriam integralmente removidas, independentemente de qualquer condição ambiental que tivesse tida ali. E que no qual houve uma disputa, que foi o projeto substituto proposto pelo Eliomar Coelho, que instituiria essas áreas de especial interesse social, que seriam as comunidades que iam permanecer há mais de 5 anos, como por exemplo o Vale Encantado, que está quase mais de um século, né, ali, e que poderiam permanecer, mantendo seu direito à moradia, né. Em 2006 teve essa ação civil pública, no qual o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro processou o César Maia por improbidade administrativa de ter negligenciado e não removido essas favelas. Então, assim, a gente pode ver um pouco essa questão, que foi uma própria o projeto de lei de 2003 foi proposto pelo próprio César Maia e foi processado posteriormente, né? Então, a gente vê uma questão aí. E essa ação civil pública solicitava a remoção em 13 favelas, sendo remoção integral em 7 delas: Açude, Biquinha, Fazenda, Furnas 866, João Lagoa, Ricardinho e o próprio Vale Encantado. Nessa ação civil pública, uma grande questão, né, que é a falta de consolidação do laudo técnico que foi elaborado para poder justificar essas remoções, para poder justificar o risco presente nessas favelas e a necessidade de proteção ambiental, né. Diante desse laudo técnico, foi produzido também um contralaudo, né, que foi produzido por 3 arquitetos e um geógrafo, todos registrados pelo CREA, que um dos trechos desse contralaudo diz assim, né, que o laudo elaborado dentro do inquérito ignorou qualquer princípio de razoabilidade metodológica e imparcialidade conceitual, e trata-se de um laudo permeado por ausência de critério, ausência de método e de diagnóstico. O que ele quis dizer, né? Eu tive acesso a esse laudo e é um laudo de 40 páginas para justificar a remoção de 13 favelas, né? Então, a gente que é geógrafo sabe que, 3 páginas provavelmente não são suficientes para justificar um laudo de risco e dessa média mais ou menos, né, de 3 páginas por favela, e que não havia nenhum tipo de estudo sobre a geomorfologia, pedologia e daquele espaço, nem, enfim, nem mesmo o próprio levantamento social foi feito de uma maneira muito irrisória, assim, né? Então, tudo que é feito numa perícia ambiental desse tipo não foi feito nesse laudo, né? Então, a gente pode ver um pouco dessa imparcialidade presente ali. Outra coisa que contribuiu bastante para esse conflito foi a atuação da imprensa, né? Que, com aquela série de reportagens que foi feita pelo Globo, Ilegal e Daí, entre 2005 e 2006, e também posteriormente teve algumas publicações, e que tem algumas, digamos assim,
questões mais tensas, né, como por exemplo, todas as construções em favelas são ilegais e, portanto, sujeitas à demolição, que foi publicado em 2005, e as comunidades podem se unir em uma só grande favela, que foi publicado em 2006 e que a gente já sei lá, 11 anos passaram desde essa publicação e essa tendência não se mostrou muito evidente, né, até hoje. Então acho que foi uma coisa que talvez tenha sido exagerada propositalmente para causar um impacto no leitor desse periódico, né. Enfim, e mais recentemente, né, uma atualização desse conflito, né, a gente pode ver uma potencial atualização desse conflito a partir do plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro, do governo do Crivella, que foi desse ano, né, no qual duas das metas, uma delas é aumentar a área protegida da cidade em 4.000 hectares até 2020, não se sabe para onde essa área protegida vai aumentar, e garantir que 14.000 moradias não estarão em área de alto risco geológico e geotécnico no maciço da Tijuca. Enfim, não se diz quais moradias, quais áreas no maciço da Tijuca isso está implicando. Enfim, mas é uma nova atualização desse conflito. Então, assim, houve uma articulação para resistir contra pela permanência, desculpa, como a retomada da Associação de Moradores, a articulação no CONCA, a regularização fundiária de TEG, a parceria com o núcleo de terras da Defensoria Pública, a parceria com políticos, ONGs, universidades e alternativas sustentáveis na comunidade, como é o caso do Vale Encantado, né, que o Otávio comentou. Aí, para elucidar um pouco mais essa questão, né, eu trouxe um pouco do conceito que tem sido introduzido pelo Marcelo nos últimos anos, né, que é a questão da ecogeopolítica urbana, que refere-se à governamentalização da natureza e do ambiente, usando a proteção ambiental e frequentemente o discurso da segurança ambiental como ferramenta para o controle socioespacial, e trouxe uma autora que também comentou esse próprio caso, né, que diz que o discurso ambiental tem sido instrumentalizado por diversos agentes sociais para pressionar o poder público a retomar a política de remoção de favelas. Aí, como considerações finais, eu trouxe que a ocupação irregular do solo pela população pobre é uma consequência da lógica perversa e ilegal da produção do espaço urbano, que impele esses moradores a residir irregularmente nas áreas menos ambientalmente adequadas, que a produção do espaço urbano no contexto capitalista é ambientalmente injusta por si só, então é um dos pontos pelos quais a gente pode fazer essa conexão. E, ao resistir contra a remoção e permanecer no entorno do Parque Nacional da Tijuca, os moradores das favelas mantêm o acesso de pessoas menos economicamente empoderadas às benesses ambientais do tecido urbano, como o clima ameno, a floresta da Tijuca, contribuindo para a diminuição dessa desigualdade produzida pelo mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário ele traz essa desigualdade no qual só uma parcela da população pode ter acesso às benesses ambientais. Isso é uma forma de justiça ambiental também. Então, ao demonstrar que a permanência pode coexistir com a preservação da natureza primeira presente naquele espaço, os moradores dessas comunidades disputam perspectiva sobre a qual a proteção ambiental é orientada, de uma perspectiva menos preservacionista de uma natureza intocada, dando espaço para perspectivas antropocêntricas e socialmente críticas que levam em consideração a justiça ambiental. Bom, aqui são minhas referências biográficas, perdão aí pelo tempo que eu acabei passando, muito obrigado.